seu coração. Aleluia! Abra sua Bíblia, vamos comigo para o livro de Provérbios, Provérbios 4, a partir do versículo 15. Provérbios 4, a partir do versículo 15. Eu quero falar um pouquinho com você agora, para anteceder o momento da ceia, sobre o pão, o cálice, não apenas sobre o pão e o cálice, mas o pão e o cálice na mesa do Senhor. Existem outras mesas que também têm pão e cálice, é o que nós vamos ver aqui no livro de Provérbios 4. Nós vamos ver Provérbios 4 falando de dois caminhos. Um caminho a ser traçado, um caminho a ser trilhado e um caminho a ser evitado. Depois nós vamos em Mateus 7, onde Jesus também fala sobre dois caminhos: o estreito e o largo. Então nós vamos para 1 Coríntios capítulo 11, onde nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Nessa construção, antes de servirmos a ceia, então nós vamos fazer as nossas ofertas, trazer ao Senhor os nossos dízimos. Enquanto você vai preparar para isso, os líderes vão estar se preparando aqui para servir a ceia. E logo depois nós vamos fazer uma apresentação de uma criança ao Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso. Uma família dizendo que ao reino de Deus pertence o seu pequenino. E então nós vamos fazer a apresentação de alguns novos líderes de célula. Você pode aplaudir a Jesus bem forte por essa decisão. E também, junto com os novos líderes de célula, nós vamos ungir todos os líderes de célula que estiverem presentes hoje. Temos alguns líderes de célula que são do Arena, às vezes não conseguem estar nos domingos, né? Mas todos os líderes de célula, nós vamos participar nesse momento, vamos estar ungindo, estabelecendo, declarando, delegando autoridade sobre a vida deles, né? Autoridade eclesiástica para fazer esse trabalho ao Senhor, e também, né, a bênção da igreja, o acordo da igreja quanto às lideranças estabelecidas. E então na sequência a gente vai encerrar essa parte inicial. Para você que gosta muito das palavras do Bispo Rodovalho, como eu e a minha casa gostamos, então nós temos Santa Ceia, a gente vai ter a transmissão da palavra. Se você precisa, tem algum compromisso, ou você, né, não recebe tanto através de uma transmissão, então você vai estar liberado para você ir para a cantina, para você poder dar sequência aí no seu domingo. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 15, a gente vai ler até o versículo 18. Eu vou ler na NAA. Versículo 15 diz: evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe, faça um outro caminho, trace uma outra rota. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se eles não fizerem alguém tropeçar. É desse caminho que ele está falando que nós devemos nos desviar, que nós devemos não passar por ele. Qual o caminho? O caminho dos maus. Qual é o caminho do mal? Versículo 16. É aquele que faz o mal, aquele que não se satisfaz enquanto não pratica algo ruim, algo reprovável ao Senhor, algo reprovado pelo Senhor. Essa rota, ele diz, fuja dela. Tem um outro caminho para você. Toca a pessoa do teu lado e fala para ele: tem um caminho mais excelente para você, tem um caminho melhor para você. Deus preparou um caminho para você. Você pode aplaudir Jesus, que preparou um novo e vivo caminho. Ele preparou que tipo de caminho? Um novo e
vivo caminho, e custou-lhe a vida, para que nós pudéssemos caminhar neste caminho. Eu escolho o caminho que Jesus preparou para mim, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Agora ele diz, por que pessoas andam num caminho assim? Por que essas pessoas vão por este caminho, se existe um caminho melhor? Olha o versículo 17, olha a razão de pessoas caminharem no caminho da maldade, porque eles comem o pão da maldade, e eles bebem o vinho da violência. Na mesa do Senhor nós temos o pão vivo que desceu do céu, nós participamos do corpo de Cristo. Olha a importância da mesa. Eu como o corpo de Cristo, eu me alimento do pão que o Senhor me dá, e o meu Deus é um bom Deus, Ele é um Deus de bondade, de misericórdia, de graça. Eu bebo o seu sangue, eu faço parte da sua aliança. Existe uma outra mesa, que o pão não é o pão da bondade, não é o corpo de Cristo, é o pão da maldade. Verso 17, e o cálice que eles bebem, essa mesa tem outro cálice, que é o da violência. E ele está dizendo, porque as pessoas sentam nessa mesa e comem deste pão e bebem desse cálice, este é o motivo deles estarem na caminhada que estão. Mas os justos, versículo 18, o caminho dos justos, a vereda dos justos, a rota, a trilha dos justos é diferente. Ela não é de maldade, ela não é de violência, ela não é de perdição. Esse caminho não é que conduz à morte. Dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. O seu caminho é o caminho que te leva a brilhar cada vez mais e mais. Talvez hoje você não está satisfeito ainda com quem você é, com quem você se tornou, mas se você está caminhando no caminho que é Jesus, se você tem comido deste pão e deste cálice, com certeza você é melhor que ontem, e amanhã você vai ser melhor que hoje, e você brilha cada vez mais e mais em nome de Jesus Cristo. A sua vida será cada vez melhor, você será cada vez melhor, porque você caminha o caminho que Jesus trilhou para você, que Ele construiu, que Ele abriu pelo seu sangue. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Mais e mais, você brilha mais e mais. O diabo quer que você se convença que você está cada vez pior, que a vida está cada vez pior. Fala, não, faz assim com o dedinho, ó. Fala, não. Fala, o diabo é o pai da mentira. Essa não é a verdade. Diga assim, ó, pela fé eu posso ver a minha vida, o meu coração, o meu interior. Eu estou cada vez melhor, porque eu caminho num caminho seguro que Ele traçou para mim. Aplaude Ele mais uma vez de todo o seu coração. Aleluia! Um caminho a ser evitado, um caminho a ser trilhado. O caminho a ser evitado, o pão da maldade, o vinho da violência. Como eu evito esse caminho? Não comendo deste tipo de pão, não bebendo deste tipo de cálice. Como eu não como da maldade? Como eu não como da violência? Bom, eu não vou ficar dando os meus ouvidos para a violência. Eu não vou ficar sentando nas mesas onde a conversa é de maldade, onde as pessoas destilam ódio. Eu não vou ficar sentado na frente da televisão vendo só as piores notícias e como o mundo vai de mal a pior, e como nós estamos, misericórdia nos últimos dias, e olha, destruição aqui, tristeza ali, maldade lá, vingança, homicídio, acidente, morte. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Fala, não é essa mesa que Jesus preparou para mim. Eu não preciso negar essa realidade, eu não preciso fechar os olhos para essa realidade, mas eu preciso entender que o que me alimenta não é essa mesa alimenta outros. O meu alimento está aqui, é na mesa do Senhor, é aqui que está a minha vida. O que vai ser inserido dentro do meu coração se abre para o pão vivo que desce do céu me alimentar e me fortalecer. Aplaude Ele bem forte em nome de Jesus. Versículo 17, Provérbios 4:17.
Por que eles andam mal? Porque eles comem da maldade, eles bebem da violência. Por que eles andam no caminho mau? Porque as pessoas reproduzem aquilo que as alimenta. Por que o caminho daquelas pessoas citadas em Provérbios 4 está ruim, está mal, eles não dormem sem vingar, sem preparar algo ruim, ou egocêntrico? Por que não? Que o que eu como quando eu sento define os passos que eu dou quando eu saio da mesa. Onde você tem sentado? O que tem te alimentado? O que você tem inserido para dentro de você? É a mesa que define os passos da minha caminhada. É a mesa que define os passos da minha caminhada e, consequentemente, o meu destino. Quantos vieram participar da mesa do Senhor? Deixa eu profetizar mais uma vez sobre a sua vida. O seu caminho será de excelência, o seu destino é de glória na presença do Senhor. Se você tem essa fé, se você tem essa esperança, glorifica o seu Deus que morreu para que você pudesse trilhar esse caminho. Vai lá bem forte de todo o seu coração, de verdade, glorifica Ele aí, exalte o nome dEle. Aleluia! A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Quando eu como este pão e bebo este cálice, o meu brilho é lustrado, o meu brilho é melhorado. Você vai sair daqui com o seu rosto refletindo nessa noite em nome de Jesus. Seus olhos naturais podem não ver, mas o seu coração, onde você andar, a sua caminhada, você vai exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: tem algo diferente, tem um brilho diferente. E você vai dizer: a esperança do Evangelho. Eu estou numa caminhada diferente, por isso você está vendo um brilho diferente. Como eu faço para caminhar nessa caminhada com você? E você vai dizer: tem uma mesa que me fortalece, tem uma mesa que me dá esperança. É o corpo de Cristo, é o sangue de Jesus de Nazaré. Você pode glorificar Ele mais uma vez, se você crê no poder do corpo, do sangue. Aleluia! E Mateus 7, versículo 13, Jesus fala dos dois caminhos. Mateus 7,13, ele diz: entre pela porta estreita. Existe uma porta e um caminho que é largo. Existe caminho largo, é o caminho que conduz para a perdição. Muitos entram por ela. Agora, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Versículo 14. São poucos os que o encontram. Nós encontramos esse caminho. Nós encontramos esse caminho. Eu encontrei esse caminho. Quem mais encontrou esse caminho aí? Eu encontrei esse caminho e é nele que eu ando, é nele que eu vivo. Mas é difícil ser crente, é difícil ser cristão. É difícil. A carne é fraca, as trevas são densas. Mas eu tenho um pão que me alimenta, eu tenho um sangue que me lava, e o brilho que Ele coloca em mim faz vencer qualquer densidade de trevas para a honra do Seu nome. Eu encontrei esse caminho, e eu tenho um destino certo, prometido para mim nesse caminho que é Jesus Cristo. Este caminho é o caminho de vida. O caminho que eu estou trilhando, verso 14. Eu sei muito bem onde eu vou chegar. Eu sei muito bem para onde eu estou indo. Eu sei muito bem qual é o meu destino, e é de vida, e não é qualquer vida, é vida eterna. Essa mesa tem um destino para mim, tem um destino para nós. O destino é vida eterna na presença dEle. Eu me alimento, eu me fortaleço. Você pode ter chegado aqui forte, sem brilho, sem vida, sem alegria, fraquinho. Você vai sair daqui forte, bonito, lavadinho. Você vai sair daqui cheio de gás, cheio de ânimo, porque a mesa nos fortalece. A mesa nos fortalece, nos renova a aliança com Ele, a dele com a gente. Renova a nossa aliança um com os outros. E nós podemos seguir essa caminhada linda que é a caminhada cristã, com a garantia da nossa vitória em Cristo Jesus. Você crê assim? Então existe um caminho a ser evitado e existe um caminho a ser trilhado. Existe um caminho espaçoso, existe um caminho apertado. Agora, o contexto desse Mateus 7, que nós lemos aqui, nesses dois versículos, é muito interessante o que Jesus está falando antes dele citar esses dois tipos de caminho.
olha o contexto que ele está trazendo do versículo. Vamos ver o versículo 11 e 12. O versículo 11 e 12, porque Jesus está falando de oração, Jesus está falando de relacionamento com Deus, Jesus está falando de um tipo de vida que aí ele encaixa a explicação sobre as duas opções de caminho. No versículo 11, ele está falando deste contexto de oração e de estilo de vida, e ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que você quer que os outros façam para você, façam também a eles. Essa é a lei e os profetas. Olha só, você está vivendo uma vida e você tem duas opções: de uma caminhada com um resultado de perdição, uma caminhada de resultado de vida. Ao longo da sua caminhada você tem as suas necessidades. Jesus está dizendo: o Pai dará boas coisas nessa caminhada àqueles que pedirem. Você tem necessidade na sua caminhada com Deus, você tem necessidade na sua caminhada humana, na sua caminhada ministerial, na sua caminhada empresarial, profissional. Qual a sua necessidade? Jesus está garantido que nessa caminhada com Ele, quando nós pedimos, Ele vai nos dar boas coisas. Prepare os seus pedidos para o Senhor aqui. Daqui a pouquinho nós vamos orar e você vai apresentar os seus pedidos ao Senhor. Você vai colocar a sua caminhada alinhada com o caminho que Ele preparou, que Ele propôs. Você vai dizer: Deus, eu estou nessa caminhada, agora estão aqui as minhas necessidades. Eu faço essa solicitação e a resposta de Jesus já é essa. Você está na caminhada, você fez o pedido, então se prepara para receber, porque o Pai vai conceder. Essa é a promessa, são palavras de Jesus. Agora olha só, estamos falando dos dois caminhos, e ele diz assim, verso 12: portanto, você vai pedir e o Pai vai te dar. Está na caminhada? Peça e Ele vai te dar. Beleza, entendi, Jesus. Portanto, então é o esse é a sua vida, portanto, essa vai ser a sua história. Então, olha isso: tudo que você quiser que os outros façam, faça você também. Tudo que você quiser, faça. Tudo que você quiser, tudo que você sonha para você, tudo que você percebe que é uma necessidade humana, um capricho, um luxo, um socorro, tudo que você quiser, doe. Existem dois caminhos, um que é largo e um que é estreito. E Jesus está dizendo: o estreito funciona assim: você anda comigo, tudo que você precisar, pede para o Pai e você vai ter. Mas não para aí. O caminho estreito é justamente esse. Ele diz: como você tem uma fonte inesgotável e você identificou uma necessidade sua, essa sua necessidade pode ser de mais alguém. Então quando você encontrar alguém precisando daquilo que você precisou, pediu e tem, doe. Qual é o caminho estreito? O caminho estreito do mal, o caminho estreito do violento, o caminho estreito é o caminho do egoísmo, ou melhor, o caminho largo, né? É o caminho do egoísmo, é o caminho largo, é o caminho aberto, é o caminho sem limites, é o caminho onde tudo que eu quero, eu faço o que for preciso para eu ter, porque eu quero, e quando eu tenho, eu retenho. Preste atenção que eu vou te dizer. O caminho largo resume-se a isso: eu faço o que for preciso para ter o que eu quero, custe o que custar, eu vou ter. Mas é injusto, não interessa, eu quero. Caminho largo. Não, mas você não deve, o outro vai ficar prejudicado com isso. Não importa, eu quero. E o que precisar, o que custar, eu vou fazer, porque eu tenho a minha ambição. E quando chega, eu retenho. Eu vivo para mim. Jesus está dizendo: não é esse caminho. O caminho da igreja não é assim. O caminho do reino dos céus não é esse. O caminho do reino dos céus é: ande certinho, faça o que é justo. A caminhada dos justos pode custar por um momento,
mas você nunca vai ficar pior fazendo o que é correto. Você nunca vai ficar mais escuro, entenebrecido. Você nunca vai ficar mais ignorante, mais pobre. Você nunca vai ficar desfalcado quando você abre o seu coração e você é generoso. Você está entendendo? Esse é o caminho estreito. Eu preciso, mas encontrei alguém que precisa também, então eu dou, eu estendo. Senhor, olha, aquilo que eu precisava o Senhor me deu, eu encontrei alguém com a mesma necessidade, eu compartilhei. Eu estou precisando de novo. Me dá mais unção, me dá mais graça, me dá mais sabedoria, me dá mais recursos, me dá mais estratégia. Jesus diz: eu encontrei em você uma fonte que não quer apenas reter as coisas. Eu encontrei em você alguém que jorra, e eu quero fazer de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Através de você o Espírito Santo vai fluir. Levanta a sua mão e diga em nome de Jesus: Pai, eu oro nessa noite, me ajuda a contribuir, me ajuda a ser generoso, me ajude a despejar sobre a vida de alguém, me ajude a encontrar alguém que precisa daquilo que o Senhor me deu. Eu quero fazer as minhas semeaduras em vidas que o Senhor conhece, que o Senhor vai ver como resposta da oração a minha vida. E quando, Senhor, os meus recursos diminuírem, lembra de mim, Senhor, e envia mais. E eu quero encontrar mais alguém, e eu quero transbordar de novo. Essa é a vereda dos justos. E toda vez que você faz isso, você brilha mais e mais, você brilha mais e mais, você brilha mais e mais. Eu vejo em nome de Jesus Cristo trevas se dissipando e a luz da sua vida expandindo neste. Se você pudesse ver o que eu estou vendo aqui agora, eu vejo esse ambiente aumentando no resplandecer. Eu posso ver no mundo espiritual trevas sendo rompidas e a luz da sua vida, a luz do conjunto refletindo, como raios que você pode ver desses refletores aqui. Recebe em nome de Jesus Cristo. Você vai brilhar mais e mais, mais e mais, mais e mais. O seu Deus está cuidando de você, nada vai faltar. Dá um aplauso de todo o seu coração para Ele, em nome de Jesus. Olha isso, versículo 12, Jesus diz assim: você quer? Então doe. Mas é incrível, porque ele está falando da aliança. Ele diz assim: esta é a lei e os profetas. Ei, olha aqui, aquilo que durante 4.000 anos nenhum homem conseguiu fazer. Esta é a lei e os profetas, porque Jesus veio para cumprir a lei, para completar a lei. 4.000 anos, e ninguém conseguiu viver assim. Assim como tudo que eu preciso, eu vou doar. O que eu quero que façam para mim, eu vou fazer também. Jesus está dizendo: a aliança antiga era essa. Essa era, mas não apenas era. Ele está dizendo, ele não está dizendo que eles deviam ter, o que deviam ter feito. Ele está dizendo: é o que vocês precisam fazer agora. Faça agora. Mas qual a diferença, Jesus? 4.000 anos, ninguém nunca conseguiu. Ele está dizendo: mas eu estou aqui, eu vou conseguir. Eu quero que os homens me deem suas vidas. Então, aquilo, olha o coração de Deus. Aquilo que eu quero, eu estou fazendo. Ah, você não pegou, você não entendeu ainda. Eu quero que os homens me entreguem suas vidas. Eu quero que os homens me deem suas vidas. Eu quero que os lares, as mães façam como a Deise vai fazer com o Nicolas daqui a pouco. Eu quero seu filho, então porque eu quero seu filho, eu vou te dar o meu filho. Eu quero o seu corpo santo. Quero sacrifícios agradáveis. É isso que eu quero, Deus está dizendo. Então eu vou fazer também. Toma meu filho, toma aqui o exemplo. Antes ninguém conseguiu, mas hoje você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a revelação, você tem o amor do céu no seu coração, e nós vamos viver o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus seremos cada vez melhores, seremos cada vez mais brilhantes, seremos cada vez mais perfumados, seremos cada vez mais a imagem e semelhança daquele que nos amou e se entregou para nós. Celebra o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele merece mais, ele deu a sua vida, ele deu um exemplo. Ele se entregou, ele morreu por nós. Ele tem todo o direito de exigir, ele tem todo o direito de esperar isso. Aleluia. Eu quero ouvir um grande glória a Deus. Essa era a lei. E os profetas. Aí 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, quando Jesus está apresentando, 24, 25, versículo 25, quando Jesus apresenta o pão. Aí ele diz assim, ó: o cálice agora é a nova aliança.
O que você quer que os homens façam por você, faça por eles. Essa é a antiga aliança. Mas Jesus está dizendo, essa também é a nova aliança. Esta é a aliança. Se os homens conseguissem viver assim antes, a lei estaria cumprida. Ninguém conseguiu, mas agora você pode. Mas qual a diferença? Deus, qual a diferença? A diferença é que o caminho que você segue agora não é o caminho da lei. O caminho que você segue agora é o caminho da graça. É um novo e vivo caminho. Ah, mas eu errei. Se você errou, se você não conseguiu, falhou, a velha aliança dizia, você tem que pagar. A nova aliança é, você errou, você tropeçou, você caiu, você falhou, você não conseguiu fazer para os outros o que você gostaria de fazer com você, você reconhece? Sim, errei, falhei. Jesus vem e diz assim, a cada manhã a minha misericórdia se renova, se lava no meu sangue, eu te dou mais uma chance, te dou mais uma oportunidade. Por isso que o seu amanhã vai ser melhor que hoje. Que ainda que hoje você tenha sujado, tenha dado uma poeirinha, tenha dado ali uma irritadinha, um xingãozinho, amanhã você vai vencer, porque o sangue está disponível para você, e você confia no sangue mais uma vez, e você tenta mais uma vez, e você segue mais uma vez, e você não retrocede, você não vai ficar cada vez mais em trevas, você estará cada vez mais na luz, cada vez mais no caminho de Jesus, cada vez mais em direção ao trono que te propõe a vida eterna. Este é o caminho que eu quero trilhar. Esse é o caminho que eu quero viver. Este é o destino que eu quero alcançar. Quem aqui está comigo? Igreja de Jesus está comigo. Vamos juntos nessa caminhada de glória em glória, de louvor em louvor, de adoração em adoração, de perdão em perdão, de alimentação em alimentação, de mesa em mesa, de pão em pão, de sangue em sangue. Deus tem promessa para nós, e aquele que começou a boa obra é fiel para... Aleluia! Dá mais um glória a Deus aí, um aplauso bem forte ao nome do Senhor. Essa é a fé do meu coração, é nisso que eu creio, essa é a minha esperança, essa é a minha esperança. Provérbios 11:24 diz, uns dão com generosidade, e quando eu sou generoso eu tenho cada vez mais, que eu entendi que o que eu preciso, a fonte não é o homem, a fonte é o meu Senhor, e quando eu peço, Ele fornece. Eu posso ser generoso, porque a minha fonte é generosa. Eu posso ser generoso, porque quem quer me usar para abençoar a vida de alguém, é o meu Deus. Ele não vai deixar faltar para mim. Ele não vai deixar faltar para mim. Como pode Ele tirar algo de mim, só para dar para o Danilo e me deixar o sem? Ele ama mais o Danilo que eu? Como pode? Não, Ele não faz isso. Não é assim. Seu amor é incondicional. Seu amor é grande o suficiente para suprir todos. Seu poder, sua graça é suficiente para suprir a todos. Mas o que Ele está procurando são corações generosos, que não tem problema em entender que Ele é a fonte, e que você pode estender as suas mãos e ajudar alguém. O que você está precisando que alguém faça para você? Pensa aí agora. Teve gente que já pegou com a caderneta assim e falou, peraí pastor, vamos dar uns 15 minutos aí. Ela é grande a lista. Dessa lista, o que você pode fazer por alguém? O que está ao seu alcance, que você conhece alguém com uma necessidade parecida e você pode ajudar? Talvez a pessoa esteja com a mesma necessidade, mas não no mesmo nível que você, não no mesmo grau que você. Então, ainda que a sua necessidade seja maior, você já tem o suficiente que supriria a vida de alguém. Você está entendendo? De repente a sua conta de luz é 5 mil, 2 mil. Mas a necessidade de outro, que é o mesmo pagamento da conta de luz, talvez seja 100, 200. Você está orando para pagar os 2 mil. Mas você pode ajudar alguém a pagar uma conta de 200. Você está entendendo? Quando Deus olha, você estendendo a mão, Deus diz assim, Ele entendeu o princípio, Ele é generoso, então eu vou ajudar também. Talvez você está precisando de oração, combate, batalha espiritual, entendimento, revelação da palavra, coisas questões que você ainda não tem resolvidas, mas de repente alguém está passando por você com um assunto que você domina. Não despreze essa pessoa, não despreze. Às vezes algumas pessoas olham e falam assim, meu Deus do céu, eu aqui preocupado com grandes problemas, e você me vem com uma bobagem dessa. Bobagem, por que bobagem? Porque você sabe,
ajude. Quando você levar resposta a alguém, Deus vai trazer as respostas que você precisa. Está entendendo? Você está entendendo, sim ou não? Existe um novo e vivo caminho mais excelente. E o caminho mais excelente é aquele que eu não estou focado só em mim mesmo. Os meus olhos estão atentos à minha volta, estão captando as necessidades. As necessidades que eu encontro. Opa, aqui eu não consigo ajudar Deus, mas eu posso orar e interceder, que Deus te abençoe, mande sua resposta. Opa, mas aqui eu posso ajudar. Então vem cá, vamos combinar como eu posso ajudar você. Olha, deixa eu te mostrar como eu posso ajudar você. Deixa eu te mostrar qual é o limite da minha ajuda por você. Mas eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Amém? Você pode ajudar alguém, convidando ele para a mesa. Terça-feira eu vou falar sobre isso. Terça-feira eu vou falar, vai ser um encontro de líderes. Um encontro de líderes. A igreja de Jesus é líder, a igreja de Jesus vai na frente, é referência. Você é cristão, você tem que entender, você é uma referência, você é um líder na terra. Terça-feira eu vou falar sobre Jó. Quando Jó está reclamando da sua situação, então um dos seus amigos conselheiros chega para ele e diz assim: olha Jó, é o seguinte, deixa eu te falar alguma coisa assim. Ao invés de ficar reclamando, eu posso te ajudar da seguinte maneira: se eu fosse você, eu pegaria essa causa. Põe para a gente lá a arte de terça-feira, por favor. Eu pegaria essa causa, eu pegaria esse problema e eu renderia ele ao Senhor, eu apresentaria ele ao Senhor. Jó é um grande exemplo de líder na Bíblia. Líder da família, líder nos negócios, próspero em tudo que fazia. No céu Deus louvou Jó, Deus elogiou a Jó. Agora ele está a outra, isso. Agora ele está numa situação de luta, de combate. E ele tem uma resposta de Elifaz dizendo: olha Jó, você está nessa daí, mas cara, eu acho que agora essa crise que você está passando está atrapalhando você raciocinar direito. Porque se eu fosse você, eu buscaria a Deus. E essa necessidade que eu tenho, eu entregaria essa causa para Ele, essa luta a Ele. Em nome de Jesus Cristo, quero profetizar sobre a sua vida, que quando você estiver mal, quando você estiver ruim, quando você estiver confuso, Deus vai mandar alguém para te ajudar. Deus vai mandar alguém para te incentivar a entregar a sua causa ao Senhor e buscar o conselho dEle. Você pode aplaudir bem forte em nome de Jesus? Nós vamos falar terça-feira sobre isso. E sem dúvidas vai ser maravilhoso. Agora volta para a ceia. Jesus está dizendo: olha, essa é a nova aliança. Esse é o cálice, esse é o pão, essa é a nova aliança que eu tenho com você. No versículo 23, 1 Coríntios 11, versículo 23, Paulo disse assim: olha o princípio, eu recebi do Senhor, e porque eu recebi dele, porque eu tenho, então eu posso entregar. Eu recebi do Senhor, e é isso que eu estou entregando. Que o Senhor Jesus, na noite da traição, pegou o pão, agradeceu, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado. É o meu corpo dado. Então quando você fizer isso, lembre, faça isso em memória de mim, diz o Senhor. Lembre-se do que eu fiz. Eu entreguei. Eu vi uma necessidade, a necessidade na terra, e eu me entreguei, eu me doei. Essa é a aliança. Aliança de entrega, de rendição, de submissão, de obediência a Deus. Até que ponto, pastor? Até o ponto da humilhação, da dor, da morte, da injustiça. Este é o meu cálice. Este cálice é a nova aliança, no meu sangue, verso 25. Faça isso, e toda vez que você fizer isso, faça em memória de mim. Lembre o que eu fiz. Eu entreguei o meu corpo, eu entreguei o meu sangue, eu entreguei a minha vida. Eu entreguei a minha vida. E todas as vezes, verso 26, que você come este pão e bebe este cálice, você anuncia a morte, até que a vida se manifeste. Todas as vezes que nós estamos fazendo isso, participando do pão, participando do cálice, e estamos entendendo que isso foi o seu corpo que Ele deu, que este foi o sangue, sua vida que Ele derramou,
nós estamos declarando a sua morte, estamos anunciando: Ele se deu, Ele morreu, mas ressuscitou, vive e vem nos buscar. A todos os que vivem assim, a todos os que comem desta mesa. Existe o pão da maldade, existe o cálice da violência, mas essa não é a minha mesa é o corpo de Cristo, a minha mesa é o sangue. Existe a mesa dos que vivem para si, por si, seus próprios planos, seus próprios sonhos, suas próprias ambições, suas próprias insatisfações. Existe a mesa daquele que não pensa só em si, daquele que olha para o próximo, estende as suas mãos. Este lugar se chama Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E pessoas assim você encontra. Olha aí do seu lado uma aí, ó. Se você nunca encontrou alguém assim, olha aí do seu lado que você vai ver alguém. Olha aí do seu lado. Aperta a mão dessa pessoa e diga para ela assim, eu sou um desses que estendem as mãos. Eu sou um desses que estendem as mãos. Eu sou um desses que estendem as mãos. Ah, pastor, eu estou precisando de alguém estender as mãos para mim. Como eu faço? Comunique aos santos a sua necessidade. Tem pessoas que muitas vezes não recebem porque não pedem. Dará sim o Pai boas coisas àqueles que pedirem. O problema é que a gente muitas vezes está precisando, mas é orgulhoso demais para pedir. Qual necessidade você tem? Peça primeiro ao Pai, depois comunique ao santo as suas necessidades. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder, converse com o seu marido, converse com a sua esposa, converse na sua célula, comunique as suas necessidades. Você vai encontrar alguém para orar junto com você, e a sua necessidade será suprida se você criar